O tópico 2 nos diz: relacionamento entre pais e filhos. Bom, segundo uma fonte de pesquisa que eu fiz, que é fonte Equipe Sempre Família, eles alegam que a qualidade do vínculo entre pais e filhos tem relação direta com o sucesso das crianças no futuro. E isso é uma grande verdade, né? As crianças crescem bem e vão se destacar bem. Existem filhos que até hoje sofrem porque não tiveram um bom relacionamento com os pais. São meninos mal educados, brutos e ignorantes. O bispo Abner, ele ressalta aqui na lição que cabe aos pais ensinar os filhos mostrando o caminho do respeito. Esse é uma responsabilidade que está sobre aos pais. Então, quando os pais ensinam o filho no caminho em que deve trilhar, mesmo se ele desviar, se afastar dessa doutrina, mas um dia ele volta, porque eles foram ensinados, eles foram doutrinados naquilo. Nós temos um exemplo na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 12 ao 14. O texto diz que o filho mais moço pediu a parte dos bens dele ao pai, e o pai, por sua vez, deu a parte da fazenda. Só que o rapaz foi embora, saiu de casa e começou a gastar o dinheiro dele em tudo, talvez com mulheres, com amigos, bebedice, um monte de coisa, certo? Depois ele se arrepende e volta. Nesse texto, eu vejo que o filho não só voltou para a casa do pai pelo fato da necessidade que estava passando, mas porque um dia ele ouviu muitos ensinamentos de seu pai. Ele sabia que tinha um pai cuidadoso e amoroso que não ia fechar as portas para ele. Mas, por esse motivo, não é que os filhos devem tomar atitudes dessa forma. Eu só estou mostrando aqui a qualidade de um pai relacionado a um filho. A doutrina que os pais passam para os filhos jamais sairão da sua mente. Tem um bom relacionamento com o pai, tem um bom relacionamento com seus filhos. Isso é bom porque ele vai ver o progresso dele e ele vai ser bem destacado futuramente na vida profissional. No 2.1, pais devem impor limites aos seus filhos, né? Nós vimos na lição 7 o mau uso dos meios de comunicação. Aprendemos muito com aquela lição. Então, nesse momento desses mau uso, é que os pais eles têm que entrar em ação, impondo limite, certo? Falando ao filho o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Impor limites é o que cria filhos mais saudáveis, segundo alegam os especialistas. Então é muito importante os pais estabelecer limite na vida dos filhos. Segundo uma fonte que eu estava pesquisando, que é a Folha de Londrina, diz que são os pais que devem buscar limites no uso da navegação dos filhos na internet. Eles alegam que os adolescentes estão com dificuldade de ter autonomia para estabelecer seus próprios limites. Se esse adolescente está com esse problema de estabelecer os próprios limites, então nessa hora é preciso que alguém faça isso. Esse alguém tem que ser os pais, certo? Também afirma o psicanalista de Londrina, Ailton Basto. Ele diz que em situações específicas, como no caso o adolescente que está com baixo rendimento escolar por conta da quantidade de horas que passa no computador ou talvez em videogames e outras coisas,
vale limitar as horas até que as notas deles sejam melhoradas, até que as notas deles melhorem. Então, o bispo Abner destaca que os filhos precisam de normas e os pais devem estabelecer limites e corrigir com justiça, porém evitando serem movidos por ira ou raiva. O pai não deve corrigir filhos dessa forma, tá ok? No 2.2, os filhos devem respeitar os pais. Os filhos, eles têm que respeitar os pais. Por quê? Porque é um mandamento divino. Isso daí não foi o homem que mandou. Quando os filhos eles são obedientes aos seus pais, os dias deles são prolongados na terra, né? E essa prolongação é com saúde, paz e prosperidade em todo sentido, sentimental, profissional, né? E a desobediência aos pais é uma decadência que a gente vê na sociedade. Existem aí muitos pais feridos, pais, no caso, pelos desrespeitos de seus filhos. Por outro lado, também nós vemos aí os filhos que estão colhendo o que plantaram, né? Então, tudo que faz aqui a pessoa paga. A Bíblia nos diz que, quando nós estudamos a Bíblia, diz que o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o bispo Abner destacou muito bem isso aqui na lição, que o nosso maior exemplo de filho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ele destacou que os filhos precisam ser ensinados a se relacionar com seus pais e respeitá-los, né? Para que eles cresçam com um caráter formado, um caráter embasado na palavra. 3.3 nos diz aqui: filhos obedientes aos pais no Senhor. O apóstolo Paulo, ele recomenda aos filhos serem obedientes aos pais no Senhor. Ele diz que isso é justo, né? Se é justo, é algo bom, é algo louvável. Então, quando essa obediência prevalece, os filhos vão bem na terra. Também recomenda Paulo que os pais não provoquem a ira aos vossos filhos, né? Não faça com que os seus filhos fiquem irados. Então, no caso, se os filhos serem obedientes aos seus pais, eles vão bem na terra, né? Se vai bem na terra, isso diz respeito à saúde, à paz interior, os estudos também vão bem, profissionalmente ele vai bem e será próspero nesta vida. E destaca aqui algo muito importante, o bispo Abner, ele destaca que é muito importante o lar cristão ser um ambiente onde os filhos cresçam aprendendo a obedecer aos pais. E esse aprendizado, ele fala que contribuirá para que eles sejam discípulos de Cristo, né? Para eles saberem lidar com os diversos contextos da vida em sociedade, porque a vida oferece aí muitas coisas